Você já ouviu falar de Nabote? Nabote, nome estranho, né? Nome esquisito. N-A-B-O-T-E, Nabote. Ele é citado na Bíblia, no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. O texto diz que ele morava numa cidade chamada Jezreel. Outro nome estranho, né? E um dia está passando por ali Acabe, o terceiro nome esquisito dessa narrativa. Acabe. Parece a forma imperativa, né, do verbo acabar. Acabe tu. Mas Acabe era o nome do rei, né? E o rei está passando por ali. Ele viu a vinha que Nabote possuía, a plantação de uvas, né, o vinhedo. E achou muito bonita, porque muito bem cuidada, e o rei se dirige a Nabote e pergunta, fala na verdade com ele, né? Eu gostaria de ter a sua vinha, eu gostaria de trocar com você, eu te dou outra propriedade e você passa a sua vinha para mim, porque faz divisa, né, com uma propriedade que eu já tenho. Mas se você não quiser trocar, me fala quanto que você quer que eu pago. Eu te dou o valor em dinheiro. E o texto diz que Nabote, mesmo estando falando com o próprio rei de Israel, o rei Acabe, recusou o pedido e falou, não, eu não posso vender. Isso porque conforme a lei mosaica, as heranças, né, as propriedades rurais, lembrando que naquela época a economia deles predominantemente agropastoril, né? Predominantemente agricultura e pecuária, especialmente pecuária do chamado gado miúdo, né? Cabras e ovelhas, eventualmente gado bovino também. Mas enfim, a lei dizia que as propriedades eram inalienáveis, deveriam permanecer na família. Ninguém poderia vender a herança que havia recebido dos seus pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, porque se vendesse, ia trabalhar do quê? Ia viver do quê? Ia condenar a sua descendência, filhos, netos, bisnetos, à pobreza, à mendicância. Por isso, Nabote tem a coragem de dizer não para o rei. E o texto diz que o rei Acabe vai para o seu palácio, na cidade de Samaria, e ele está deprimido, está triste. E Jezabel, a esposa dele, vai conversar com ele e ela percebe que ele está triste. O que aconteceu? E aí o rei conta para ela, ele conta para a esposa, né, Jezabel, aconteceu assim, assim, assim. Ah, mas você é o rei, você pode fazer o que você quiser. Não, não, a lei impede que uma propriedade seja vendida. Eu não posso fazer nada. Só que a Jezabel, ela não era israelita. Ela era do Tiro e Sidom, quer dizer, são regiões ao norte de Israel, que correspondem ao Líbano atual. E a gente pode até imaginar o diálogo deles, né? Então, ela deve ter falado algo mais ou menos assim, só se for aqui na sua terra, porque na minha, o rei faz o que ele quer. O rei é a lei e a lei é o rei. Aqui na sua terra tem isso, pode achar que eu vou dar um jeito, e eu vou dar essa vinha de presente para você. E o que ela fez? Ela contratou alguns homens sem escrúpulo que levantaram um falso testemunho contra Nabote. A lei de Moisés, em um dos 10 mandamentos, diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é falso testemunho? É mentira, é fake news. Na linguagem de hoje poderíamos dizer, não espalharás fake news. E a fake news que aqueles homens maus, sem escrúpulo, espalharam a respeito de Nabote, a dinheiro, né? Fizeram isso porque foram pagos, a rainha deu dinheiro para que eles fizessem assim, que Nabote alguém o havia escutado dizer blasfêmias contra Deus. Era tudo mentira. Mas ele foi levado a julgamento e mesmo sendo inocente, os protestos de inocência dele não valeu de nada, foi condenado à morte por apedrejamento. Um homem inocente morreu por causa de uma fake news. Uma mentira que foi espalhada causou a morte de um homem inocente e a família dele, todos seriam condenados à pobreza, como eu falei agora há pouco, à mendicância, porque o rei se apossou da vinha que era da família de Nabote há gerações. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não espalharás fake news. Uma vez com a mentira espalhada,
é muito difícil a gente impedir os resultados negativos, perniciosos, malignos daquela mentira que foi espalhada. Tem aquela expressão antiga, né, um provérbio antigo que você deve conhecer: a flecha atirada e a palavra dita não voltam atrás. O arqueiro disparou a flecha, ou se a gente pensar numa arma de fogo moderna, né, alguém dispara o tiro, a palavra dita não tem jeito de voltar atrás mais. É muito difícil, vou repetir de propósito, impedir ou desfazer o estrago que acontece quando uma mentira é dita. Nós vivemos numa época em que as redes sociais, grupos de WhatsApp, e Telegram, e TikTok, tudo isso espalham mentiras à velocidade, quase que a mesma velocidade da luz. Mentiras, e a maioria das pessoas não para checar, para conferir, para refletir e usar do seu raciocínio, simplesmente acredita, engole o pacote inteiro e saem replicando aquelas mentiras. Quantas mentiras têm sido ditas, especialmente em momentos de eleição? Esse ano, agora, 2024, teremos eleições municipais. Um candidato quer destruir o outro, ele não apresenta uma proposta, uma plataforma de governo, quais são as ações que ele pretende caso seja eleito. Ele simplesmente inventa mentiras e sai falando contra os demais candidatos. A mentira, a fake news que a rainha Jezabel mandou espalhar contra Nabote foi motivada por ganância. O desejo de poder hoje nas eleições faz com que pessoas, então, alguns candidatos, lancem mão desse recurso maligno, diabólico. A Bíblia diz que o diabo é o pai das fake news, é o pai da mentira, para destruir reputações, para acabar com a vida alheia. Não espalharás fake news. Pense antes de replicar uma notícia que parece verdadeira, mas se a gente conferir, a gente vai ver que não é. Fatos que são distorcidos, ou então mentiras grosseiras mesmo, que pessoas sem escrúpulo espalham sem a menor crise na consciência. Não devemos agir assim. Quem diz que tem temor de Deus no coração, quem diz que tem temor de Deus, eu vou repetir, fala que tem temor de Deus, não vai espalhar fake news de jeito nenhum. Pense nisso. Se você gostou desse conteúdo, clica aí na mãozinha do joinha, coloque nos comentários suas impressões, sugestões, ajude a compartilhar esse vídeo, manda para outras pessoas, inscreva-se aqui no meu Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu te agradeço de coração.